Brothers and sisters, in gratitude Irmãos e irmãs, como mostra de gratidão pelo excelente serviço prestado por essa presidente de missão das moças, coloco a minha gravata de ouro. Sirvo como 70. Os 70 são chamados para ser mensageiros, para compartilhar a palavra do Senhor que recebemos dos apóstolos, profetas e do Espírito, e para ser testemunhas especiais do nome de Cristo, ao pregar o Evangelho em todo o mundo, edificar a igreja e administrar seus negócios. Cresci numa fazenda perto de Burley, Idaho, um verdadeiro garoto de fazenda de Idaho, e como tal aprendi a trabalhar. Se você não plantar, não colhe. Trabalhar de forma produtiva. Se você irrigar e fertilizar, colherá mais. A importância do momento certo. Se você não plantar na época certa, uma geada prematura pode destruir a colheita. Fazer o que é necessário ou o que precisa ser feito sem levar em conta se é algo agradável, preferível ou conveniente. Você ordenha a vaca quando ela precisa ser ordenhada e não quando você tem vontade de fazê-lo. Ser direto. Quando envolvido na criação de animais e no uso de maquinário, você não tem tempo para rodeios ou para se preocupar em ser politicamente correto. A esse respeito, ao servir na igreja, com frequência eu pergunto: vocês querem que eu fale direto ou que seja bonzinho? E via de regra, os santos escolhem direto. Serei direto hoje. Finalmente, como garoto de fazenda de Idaho, aprendi a me ater ao básico. Nada é mais básico para todos nós e para nossa doutrina do que as verdades da primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Além disso, Ele é nosso Pai Celestial, que nos conhece, que nos ama e quer que retornemos à presença dEle. Jesus é nosso Salvador e Redentor, que por meio da expiação garantiu que nós sobrepujaremos a morte e viveremos novamente, e possibilitou que nós tenhamos a chance de ser exaltados e de ter vida eterna. O Espírito Santo é nosso Consolador, Revelador, Professor, Testificador e Guia. Pensem nisso, irmãos e irmãs. Não somos órfãos espirituais. Não estamos sozinhos. Quais são as vantagens de ter pais, de não ser órfão? Podemos aprender com eles, beneficiar-nos com a experiência deles, evitar as armadilhas sobre as quais eles nos advertem e compreender melhor graças à perspectiva deles. Não precisamos ficar perdidos, confusos, enganados ou menos eficazes. Isso é particularmente verdade no caso de nosso Pai Celestial, que nos ensinou e nos mostrou não só um caminho, mas o caminho. Na verdade, Deus tem o caminho para se viver, amar, ajudar, orar, interagir uns com os outros, liderar, casar, criar filhos, aprender, conhecer a verdade, compartilhar o Evangelho e etc. Junto com as Escrituras, existem ótimos meios para encontrarmos o caminho do Senhor em Sempre Fiéis, Para o Vigor da Juventude e outros ensinamentos dos profetas e apóstolos vivos. Por exemplo, ele nos ensinou nas Escrituras: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Um dos males destes últimos dias é o de que todo homem anda em seu próprio caminho. Em Provérbios, somos advertidos: não seja sábio a teus próprios olhos, e não te estribes no teu próprio entendimento. Foi-nos ensinado que se fizermos as coisas à maneira do Senhor, Ele estará obrigado a nos abençoar e podemos reivindicar suas promessas. Mas se não for a maneira dele, não temos promessa alguma. O Senhor contrastou o caminho dele com o nosso caminho na preparação do profeta Samuel, que foi enviado para encontrar o novo rei. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mesmo em relação ao desejo universalmente aceito de ajudar os pobres e necessitados, o Senhor concorda com nosso objetivo, mas adverte: mas é necessário que seja feito a meu modo.
Caso contrário, em nosso empenho de ajudar, acabamos, na verdade, prejudicando as pessoas. O Senhor ensinou a necessidade de promover a autossuficiência. Mesmo que sejamos capazes de ajudar, não devemos dar ou prover o que as pessoas podem e devem fazer por si mesmas. Em todo lugar em que se procura dar esmolas, descobre-se os malefícios que ela causa. Sem dúvida, Deus sabe o que é melhor. Vamos analisar mais alguns exemplos. O Senhor tem o seu modo de fazer a obra missionária que está explicado nas Escrituras e no manual Pregar Meu Evangelho e que é implementado ao sermos guiados pelo Espírito. O Senhor tem o seu ou o caminho para amar. As pessoas do mundo dizem que o que realmente importa é que duas pessoas se amem. Nosso Pai Celestial ensina que isso é importante, mas Ele nos ensina algo mais, que há um modo autorizado e uma época certa para expressar esse amor. Joseph Smith aprendeu desde a infância os caminhos do Senhor. Quando lhe perguntaram como ele liderava a igreja, ele explicou que ensinava princípios corretos e que os membros governavam a si mesmos. Uma coisa que nos é ensinada com frequência é a de florescer onde fomos plantados. Mesmo assim, às vezes ficamos tentados a nos mudar para uma nova área, achando que nossos filhos terão mais amigos e, portanto, melhores programas de jovens. Irmãos e irmãs, será que realmente achamos que o fator crucial na salvação de nossos filhos é o bairro em que moramos? Os apóstolos e profetas ensinaram muitas vezes que o que acontece dentro do lar é bem mais importante do que o que eles encontram fora do lar. Como criamos nossos filhos é mais importante do que onde os criamos. Certamente há outros fatores envolvidos na decisão de onde morar e, felizmente, o Senhor nos guiará se buscarmos sua confirmação. Outra questão é, onde somos necessários? Por 16 anos servi na presidência da estaca Houston, Texas Norte. Muitos se mudaram para aquela área no decorrer daqueles anos. Frequentemente recebíamos um telefonema anunciando que alguém estava se mudando para lá e perguntando qual é a melhor ala. Só uma vez, em 16 anos, recebi um telefonema perguntando qual ala precisa de uma boa família. Onde podemos ajudar? Nos primeiros anos da igreja, o presidente Brigham Young e outros líderes pediam aos membros que fossem ao lugar determinado para lá edificar a igreja. A ironia é que mesmo hoje temos fiéis membros da igreja em toda parte que iriam para qualquer lugar que o profeta lhes pedisse que fossem. Será que realmente esperamos que o presidente Monson diga individualmente a mais de 14 milhões de membros onde nossa família é necessária? O caminho do Senhor é dar ouvidos aos ensinamentos de nossos líderes, entender os princípios corretos e governar-nos a nós mesmos. Com tudo o que está acontecendo na igreja atualmente e com o Senhor agilizando sua obra em toda parte, é ainda mais crucialmente importante que façamos tudo o que fizermos à maneira dele. Particularmente na obra de salvação, aprendemos que pela dádiva de seu Filho, Deus preparou um caminho mais excelente. A doutrina de Cristo é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. Ao ver tantos no mundo atual vivendo em confusão, ou pior, vagando por caminhos proibidos e sofrendo desnecessariamente as consequências de más escolhas, isso me faz querer exclamar assim como fez Alma: "Oh, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas o plano de salvação para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus e a seus caminhos, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Novamente, testifico que o Senhor tem o caminho. Nosso Pai Celestial nos conhece, nos ama e quer nos ajudar. Ele sabe o melhor modo de ajudar. Não somos órfãos espirituais. Nosso Salvador Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Seu caminho se baseia em verdades eternas e nos conduz à paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Testifico isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.